Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a você. Raimundo Caldas aqui do Jornada Política. Queridos, eu vou trazer aqui um comparativo, tá? Em três aspectos, seriam da segurança da economia e dos costumes entre Lula e Bolsonaro, tá? Como eu botei no título aqui do vídeo, eu já fui Lula. Eu votei para o Lula entrar. Eu votei todas as vezes em que o Lula se candidatou a presidente, até ele entrar. E eu percebi ao longo dos anos que o Lula, ele não era exatamente aquele cara que eu elegi. Ele tinha contado uma história e eu tinha acreditado nele. Ele tinha contado mentiras. Tá? Depois, com o tempo, eu fui descobrindo o quanto ele mente de forma sistemática. É quase uma diversão. Tá? E aí, elegemos agora, eu não gostava do Bolsonaro, não ia com a cara dele, mas entre o Fernando Haddad e o Bolsonaro, né, eu aprendi a perceber que o PT não era uma boa ideia para o meu país. Aí eu votei no Bolsonaro, ok? E não gostava dele. E eu posso dizer, gente, eu só passei a admirar o Bolsonaro. Para mim ele era um mal menor, tá? Eu só passei a admirar o Bolsonaro durante a reunião ministerial em que eu vi ele defendendo a liberdade das pessoas num evento fechado. Não era um evento para nós eleitores admirarmos aquele cara falando bonito para conquistar o nosso voto, como Lula faz direto. Não, eu admirei o Bolsonaro porque ele falava numa reunião fechada. Falava o quanto os seus ministros estavam sendo omissos, o quanto os seus ministros estavam deixando de decidir pelo apoio ao povo. Ali eu achei, esse é um estadista, ou seja, um cara que defende o seu povo. Então, 3 pontos aqui. Pessoal, segurança, é indiscutível, tá? Que durante o governo do Bolsonaro, os bandidos, eles tiveram um tratamento muito mais rígido, muito mais duro, inclusive até pela escolha do Moro como ministro da Justiça, tá? A gente vê agora que nos presídios, né, aqueles presos provisórios que ainda podem votar, aqui na Paraíba, 90% destes presos votaram em Lula. Parece que na média do Brasil, mais de 80%. Ou seja, será que o meu voto tem os mesmos interesses que o voto do bandido? Ora, se o voto do bandido quer eleger o Lula, eu quero desconfiar que o Lula deve ser bom para o bandido e provavelmente será ruim para mim. Então, em termos de segurança, na gestão de Bolsonaro, a quantidade de crimes caiu vertiginosamente. Dá um Google, pesquisa, tá? Então, indiscutivelmente, Bolsonaro no aspecto de segurança. Aspecto de economia. Pessoal, o Lula pegou o chamado boom das commodities. A China estava crescendo vertiginosamente, então ela precisava comprar muita commodity, muito minério de ferro, tá? Muita soja, muito commodity de modo geral, tá? Daqui do Brasil não, do mundo todo, né? E o Brasil tinha bastante, então os preços internacionais dessas commodities subiu muito. Consequentemente, nunca houve na história desse país um governo tão afortunado, com dinheiro fácil, porque o mercado estava muito bom. Não por causa do Lula, mas por causa da China. Isso beneficiou muito o Brasil. E o Lula surfou nessa onda positiva. Ele poderia ter aproveitado, é a mesma coisa que você em casa, tá? Começa a ganhar um salário bem alto e ao invés de você pegar esse salário, criar uma estrutura para o teu progresso, aí você começa a gastar despudoradamente. Ou seja, você vai ficar muito feliz enquanto pode gastar. Mas depois veio a ressaca que foi o governo Dilma, tá? Quando não foi crise mundial, simplesmente o boom das commodities foi arrefecendo e aí a realidade bateu a porta deles e eles não sabiam conviver com a realidade. No caso agora do governo Bolsonaro, pessoal, Bolsonaro pegou uma crise hídrica, uma seca terrível, pegou a pandemia. Veja, cara, hoje em dia a inflação brasileira está bem menor do que a inflação americana, está bem menor do que a inflação de alguns países europeus. Isso nunca aconteceu na história. E o Brasil conseguiu fazer isso. A economia brasileira, o Paulo Guedes conseguiu fazer. Tá? Então, indiscutivelmente, hoje, cara, tu tem recorde de emprego, tu tem recorde de empresas abertas, tu tens o Brasil conseguindo fazer superávit primário, ou seja, mesmo diante de tantas despesas que estão acontecendo, e o Brasil baixou impostos, mesmo diante de tudo isso, pela primeira vez em 8 anos, o Brasil provavelmente vai conseguir fechar esse ano com saldo positivo.
Gente, num cenário de pandemia, isso é impensável. E o Brasil conseguiu fazer isso, tá? Então, em termos de economia, não tem o que pensar, pelo amor de Deus, tá? Em termos de costumes, gente, eu acho um absurdo a pauta de costumes, a pauta de ideologia de gênero, permitir que os meus filhos sejam educados nas escolas, apresentando a ele todas as diversidades sexuais, nada contra quem tem a diversidade, mas eu acho um absurdo que a escola ou o Estado queira impor a diversidade. Então, eu sou absolutamente contra isso. Então, por conta disso, por conta desses 3 aspectos e vários outros, o meu voto hoje é de Bolsonaro, apesar de no passado ter votado em Lula. Lula nunca mais, porque ele não honrou a confiança que eu tive nele. Na verdade, ele não honrou a tua confiança, não honrou a confiança de ninguém. Mas a propaganda dele, a mídia toda, bate muito a favor dele, então muita gente hoje está caindo novamente na armadilha do Lula. Eu não caio mais. E te peço, gente, dá uma segunda chance ao Bolsonaro, a reeleição dele, o governo dele, todo mundo critica pra caramba o Bolsonaro. Pessoal, não olha a crítica da mídia, olha o governo, olha o que o governo fez. Dá uma pesquisada, tá bom? Beijo para você, boa tarde, bom dia, boa noite, que Deus nos abençoe a todos, tá?